Imagine só, tomates suculentos e vermelhos, cultivados por você. Um quadro perfeito, não é? Mas e se, de repente, você nota que as folhas começaram a amarelar e manchas estranhas apareceram nos frutos? Pânico. Sua colheita está em perigo. Mas calma, não precisa se desesperar. A maioria dos problemas pode ser resolvida se você notar os sinais logo no início. Hoje vamos ver 5 sinais cruciais que seus pés de tomate te mostram quando algo não vai bem. E eu prometo, você não só vai aprender a entender esses sinais, mas também saberá exatamente o que fazer para salvar sua colheita. Mas por que será que os pés de tomate ficam doentes com tanta frequência? A resposta é simples. Na verdade, eles são plantas bastante delicadas e visitantes de climas mais quentes. O nosso clima, para eles, representa um estresse constante, e onde há estresse, há imunidade enfraquecida, o que os torna presa fácil para fungos e pragas. Então, vamos começar nosso diagnóstico. O sintoma número 1, e o mais comum, são as manchas nas folhas. Imagine que você chega perto dos seus amados tomates e nota algo estranho nas folhas de baixo. Algumas pintinhas, manchinhas. Não ignore pensando, isso passa. Longe disso. Este é o primeiro e mais importante sinal. Essas manchas podem ter aparências bem variadas. Podem ser pequenas e amarelas, ou grandes e marrons com bordas irregulares. Às vezes, são secas, parecendo queimadas pelo sol. Outras vezes, são aguadas ou com aspecto oleoso. Muitas delas apresentam uma borda escura, que parece delimitar a área afetada. Mas o que são essas manchas? Na grande maioria dos casos, elas são causadas por fungos. Os visitantes mais comuns são a septoriose e a cladosporiose. A septoriose costuma se manifestar como pequenas manchas redondas nas folhas, com centro claro e um bordo escuro. Já a cladosporiose, ou mancha marrom, aparece como manchas amareladas na parte de cima da folha. E se você olhar por baixo, vai notar uma camada aveludada, de cor marrom olivácea. Mas por que elas aparecem? A explicação é simples. Os fungos adoram umidade e ar parado. Noites frias com orvalho, verões chuvosos ou o plantio muito denso na estufa criam as condições perfeitas para eles se multiplicarem. Ignorar essas manchas é praticamente dar carta branca para a doença se espalhar e comprometer toda a sua colheita. Vamos em frente. Segundo sinal, não menos traiçoeiro. As folhas enroladas. Isto é bem típico. As folhas, principalmente no topo das plantas, começam a deformar. Podem enrolar para cima, formando um barquinho, ou, ao contrário, dobrar as pontas para baixo, ficando parecidas com uma pata de galinha. Às vezes, ficam simplesmente encaracoladas, como depois de uma permanente malfeita. Aqui é importante não entrar logo em pânico. Às vezes, é apenas uma reação fisiológica. Por exemplo, se durante o dia está muito quente e ensolarado, a planta enrola as folhas para reduzir a perda de água por evaporação. Geralmente, ao fim da tarde, ou depois de regar, tudo volta ao normal. Isto não é doença. Mas se as folhas estão enroladas constantemente, mesmo com tempo nublado, é hora de soar o alarme. Examine o verso dessa folha, de preferência com uma lupa. Muitas vezes, lá é possível encontrar pequenas pragas. Pulgão, mosca branca ou ácaro-aranha sugam a seiva da planta, o que faz com que as folhas se deformem e enrolem. A opção mais desagradável é um vírus. Por exemplo, o vírus do enrolamento da folha. Neste caso, as folhas ficam não só enroladas, mas também rijas e quebradiças. Infelizmente, doenças virais do tomateiro não têm cura. Se tiver a certeza de que é um vírus, o melhor é remover essa planta do canteiro o mais rapidamente possível, para que não infete as vizinhas. O terceiro sinal de alerta, que impacta diretamente a nossa colheita futura, são as manchas escuras e afundadas nos próprios frutos. Imagine essa cena triste. Você espera ansiosamente pelo amadurecimento do primeiro tomate. Ele já está grande, verde, prestes a começar a ficar vermelho, e de repente, na parte de baixo dele,
onde ficava a flor, aparece uma pequena mancha aquosa. Em poucos dias, ela escurece, fica preta, seca e afundada, como se alguém tivesse apertado o fruto. Isso é a podridão apical. Existem muitos mitos em torno desse problema. Algumas pessoas acham que é um fungo ou uma infecção e começam a aplicar fungicidas nos tomates. Mas isso é um grande erro. A podridão apical não é uma doença no sentido clássico. É um distúrbio fisiológico. Em termos simples, é um sinal de SOS da planta, como se estivesse gritando: estou com falta de cálcio. O cálcio é material de construção para as paredes celulares. Quando falta, as células na parte do fruto mais distante do caule simplesmente colapsam. Mas por que a planta teria falta de cálcio, mesmo que ele esteja presente no solo? A causa mais comum é a rega irregular, alternância entre períodos de seca e excesso de água. Nessas condições, as raízes simplesmente não conseguem absorver os nutrientes corretamente, incluindo o cálcio. Portanto, ao notar a podridão apical, a primeira providência é ajustar a rotina de rega, e só depois pensar em suplementos de cálcio específicos. O quarto sinal, e este é difícil de não notar, é um revestimento branco e pulverulento. A aparência é muito característica. As folhas, e às vezes os caules, ficam com um aspecto como se tivessem sido polvilhados com farinha ou pó de talco. No início, pode aparecer em pequenas manchas isoladas, que até dá para remover passando o dedo. Mas não se iluda. Não é pó comum. É o autêntico oídio. É uma doença fúngica muito chata e difícil de erradicar. Se nada for feito, essa camada espalha-se depressa, cobrindo a folha inteira como se fosse um tapete branco. Por baixo dessa camada, a folha não consegue respirar nem apanhar luz solar para a fotossíntese. Acaba por ficar amarela, seca e morrer. A planta fica enfraquecida, e os frutos não se desenvolvem e perdem o sabor. Mas de onde vem o oídio? Ele adora condições como mudanças bruscas de temperatura e umidade. Por exemplo, noites frias e úmidas, seguidas de dias quentes e secos. Ar estagnado, principalmente em estufas, é um ambiente perfeito para o oídio. Outro fator de risco é o excesso de adubos nitrogenados, que tornam as folhas muito tenras e vulneráveis. Por isso, ao notar a mínima mancha branca, é fundamental agir. Essa camada contém milhões de esporos, prontos a espalhar-se por toda a sua horta ou jardim. E, finalmente, o quinto e último sinal, talvez o mais geral, mas definitivamente não o menos preocupante. A planta parou de crescer ou começou a murchar sem motivo aparente. É aquele cenário em que você pensa: mas eu fiz tudo como devia. Você rega regularmente, o solo não está seco, mas as folhas continuam caídas, como se estivessem sem vida. Isso é ainda mais perceptível no calor do meio-dia. Você pensa: deve estar quente, e rega de novo. No dia seguinte, a cena se repete, ou até piora. A planta parece triste, folhas novas não surgem, os botões ou frutinhos caem. Ela fica como que paralisada. Este é o sinal mais alarmante de todos, porque indica problemas onde não conseguimos ver facilmente, sob a terra. Na maioria das vezes, a causa está nas raízes. A primeira possibilidade é a podridão das raízes. Isso acontece por excesso de água, especialmente em solos compactos e com pouca drenagem. As raízes literalmente sufocam por falta de ar e começam a apodrecer. Ficam escuras, moles e param de bombear água e nutrientes. A planta na superfície murcha de sede, mesmo estando em solo encharcado. A segunda possibilidade são pragas subterrâneas. Larvas de besouro, como o bicho capita, paquinhas ou larvas arame, como os agriotes, podem roer as raízes. A planta perde massa de raiz e, novamente, não consegue absorver água e nutrientes suficientes. Se você notar que algo está errado com a planta, mas não vê manchas ou pragas nas folhas, cave com cuidado a terra ao redor e examine as raízes. É muito possível que a resposta esteja ali.
Mas aqui está o grande segredo que conecta todos esses problemas. E este é, talvez, o ponto mais crucial de todo o vídeo. Acham que precisam memorizar nomes de dezenas de produtos químicos e doenças complicadas? Que nada. A grande virada é esta: salvar a colheita não começa com o tratamento, mas sim com uma simples inspeção diária. O pior inimigo do jardineiro é o tempo perdido. A maioria das doenças fúngicas pode ser travada logo no início com produtos simples e seguros. Por exemplo, pulverizando com uma solução de bicarbonato de sódio ou soro de leite. A podridão apical pode ser evitada garantindo uma rega correta e regular e usando adubos com cálcio. E folhas enroladas muitas vezes significam que é hora de simplesmente examinar a planta com mais atenção para ver se há pulgões. O mais importante é agir imediatamente ao primeiro sintoma. Não esperem que o arbusto ou a horta inteira fiquem doentes. Então, ser um jardineiro atento já é meio caminho andado para a vitória. Inspecionem os vossos tomateiros, prestem atenção a qualquer alteração e não tenham medo de agir. A vossa colheita está nas vossas mãos. Obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil para vocês, deixem um gosto e subscrevam o canal para não perderem novas dicas. E agora, uma pergunta para vocês. Escrevam nos comentários com que doenças dos tomateiros se confrontaram e como conseguiram superá-las. A vossa experiência pode ser muito útil para outros.